Descer. Boa noite, queridos. Estamos começando os nossos trabalhos dessa noite. Primeiramente, agradecer mais uma vez o convite desse centro espírita, que há pouco tempo já começa a sua meta maior de acolher vidas e consolar almas. E assim, nós vamos dando as boas-vindas àqueles que estão nos prestigiando nesse momento, nessa live, que é o compartilhamento das lições do Evangelho, alimento espiritual, que nos deixa cada vez mais fortalecido nesta caminhada da qual nós somos andantes, viajantes, viajores, como diz André Luiz, viajores da eternidade. Os ensinamentos de hoje, eles serão para a vida eterna. Esta é uma diferença entre refletir o Evangelho, educando a alma para uma caminhada eterna. Isso aí nos conforta bastante, porque nós, então, o nosso conhecimento, ele não se ultrapassa. Que Jesus falou há 2000 anos, hoje ainda vivemos na mais atual possível que a gente possa imaginar. E trouxemos para hoje, já está aqui a tela, mediunidade com Jesus. Nós sabemos que a mediunidade, ela é uma janela para a vida espiritual. É isso que nós estamos dizendo, é isso que nós estamos mostrando, para que a gente possa, diante desse tema, refletir condições de espíritos imortais, condutas da vida física, mas sem perder de vista essa relação com a vida espiritual. Por isso nós dissemos que é uma janela para a vida maior. Quando se busca o livro dos médiuns, encontramos uma definição sobre mediunidade. Dirá então Kardec, no livro dos médiuns, que a mediunidade é uma faculdade humana que permite a comunicação entre os mundos material e espiritual. Isto de maneira geral. A mediunidade resume-se num processo de comunicação entre o mundo material e o mundo espiritual. Mas o estudo de André Luiz vai mostrar que a mediunidade não é simplesmente uma comunicação, ela é mais do que isso, que nós temos uma página lá na frente para explicar e refletir melhor sobre esse processo da mediunidade. Nesta parte introdutória, temos ainda no livro Consolador, questão 382, que diz que a mediunidade é a luz que seria derramada sobre toda a carne, o elemento renovador do homem, da humanidade. Por que renovador? Porque através da mediunidade, nós vamos saber que a vida corpórea, ela é transitória, ela acaba, mas a vida espiritual expressa na alma, encarnada neste momento, ela é eterna. Então, isso nos traz um consolo de que não se acaba, como a gente muitas vezes imaginava, ou religiões tradicionais nos ensinaram sobre esse fim que, na verdade, não existe. Sueli Schubert, uma
escritora da literatura espírita, ela diz então que a mediunidade é o instrumento de espiritualização do ser humano. Através dela, nós sabemos que somos hoje encarnados, mas que amanhã, na morte do corpo, nós voltaremos a ser o espírito imortal, continuando a nossa caminhada, buscando o nosso aprimoramento, a felicidade, a vida plena, como dirá Joana de Ângeles através de Edivaldo Franco. Então, com isso, ela diz também que a mediunidade é a porta que se abre para a vida maior, para a vida ampliada, fora dos limites da visão material, a uma vida sem fim. É isso que a Sueli está dizendo. No livro Nosso Lar, André Luiz vai dizer assim: o intercâmbio com o invisível é um movimento sagrado, em função restauradora do cristianismo puro, que ninguém, todavia, se descuide das necessidades próprias no lugar que ocupa pela vontade do Senhor. O que é que André está falando para nós? Dizendo que este contato com a vida espiritual, através da mediunidade, é um movimento sagrado. Por que sagrado? Porque é uma oportunidade que nós estamos tendo através dessa ferramenta chamada mediunidade, de evoluir espiritualmente, levando aqueles que nós consideramos, que muitos consideram mortos, que necessitam de ajuda, à medida que eles diagnosticam as suas dores, as suas necessidades, a mediunidade passa a ser, então, essa porta-voz, através do médium, levando o consolo e a esperança àqueles que, para muitos, já acabaram. Então, veja, por isso, à medida que nós levamos essa fraternidade aos espíritos desencarnados, nós estamos fazendo uma caminhada das sombras que muitas vezes habitam dentro de cada um de nós, na direção da luz, que é esta energia maior que todos buscamos, com o nome de alegria, de felicidade, para a vida maior. Então, é essa contribuição que trouxe André Luiz no livro Nosso Lar, quando ele diz que esse intercâmbio é um movimento sagrado, porque nós, através do próprio irmão, da necessidade dos nossos irmãos, sem que a gente se aperceba, nós estamos caminhando para Deus, estamos caminhando para a luz. Daí o movimento ser sagrado. É importante também, trouxemos aqui a expressão, trouxemos aqui 3 imagens que vocês não estão conseguindo verificar, agora sim. Então, essas 3 imagens, elas vão mostrar que existiu uma mediunidade na parte inicial, onde aquela época fazia dessa relação com a vida espiritual perguntas de futilidades, de curiosidades, que não é esse o papel da mediunidade. Em função dessa curiosidade da sociedade do passado, todos lembramos, Moisés proibiu a comunicação com os mortos, devido a essa futilidade que o ser humano fazia através dos médiuns, alcançando essa conexão com a vida espiritual. Foi proibido. A partir do livro dos médiuns, Kardec, ele veio arrumar essas orientações, esclarecer qual a meta da mediunidade segundo Jesus, segundo Kardec, segundo as necessidades da vida espiritual. Não é essa. Então, a partir do livro dos médiuns, nós estamos vendo a próxima figura. Aparece, em primeiro momento, Jesus, porque a partir do livro dos médiuns, a mediunidade passa a ser com Jesus. Qual o significado? Qual a diferença? Antes, uma mediunidade
onde estavam expressas as nossas curiosidades. Agora, depois do Livro dos Médiuns, a mediunidade com Jesus significa dizer uma mediunidade com amor. Passa a ser uma campanha de fraternidade, levando aos espíritos desencarnados a possibilidade de refletir as suas condições, receber ajuda e ser encaminhados pelos planos mais altos. Então, veja que a meta passou a ser totalmente diferente. E com isso, quando se fala de mediunidade, não podemos esquecer esta figura ímpar que já está e vai aparecer aqui na nossa tela, que se chama Chico Xavier. Então, a gente diz assim, o que é ser médium? E trouxemos a figura de Chico, o médium mais luminoso, podemos dizer assim, em toda a história da humanidade. Então, dirá Chico, através do Livro dos Médiuns, pegando o Livro dos Médiuns e pegando um pensamento de Chico, ele vem dizer que todo aquele que sente, isso está no Livro dos Médiuns, todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Kardec está dizendo, através do Livro dos Médiuns, que todos nós somos médiuns. Uns mais e outros menos. Os mais são aqueles portadores de uma mediunidade ostensiva, aqueles que veem, que ouvem e escrevem as mensagens do mundo espiritual. Por isso trouxemos Chico só cartas. Ele trouxe do mundo espiritual mais de 10.000 cartas de filhos, entes queridos que desencarnaram e vendo o materialismo, a descrença no mundo espiritual, na imortalidade da alma, trouxeram através de Chico as suas mensagens para as vossas famílias. E dentre elas, o que mais chamou a atenção da gente é que um pai, por expressar o sentimento maior de amor por aquele filho, que era único, depois que ele desencarna, o pai passa a dormir todos os dias no cemitério, no túmulo do filho. E um dia esse filho, através de Chico Xavier, traz uma carta e endereçada naturalmente ao pai, dizendo assim: pai, todas as vezes que você vai dormir no cemitério, eu venho dormir com a minha mãe, que fica sozinha em casa. A partir daquele dia, esse pai nunca mais voltou ao cemitério. A mediunidade trazendo esclarecimentos a respeito da vida espiritual, fazendo com que nós possamos sair da ignorância da vida espiritual, levantando o véu, como dirá Kardec, e mostrando a vida espiritual, fazendo a nossa conexão e, através dela, buscando responsabilidades nas nossas atitudes a partir de então. No livro Consolador, na questão 339, ele diz assim: devemos compreender que a mediunidade só existe pelo concurso dos espíritos. Então, se a pessoa é portadora de mediunidade, não tenha medo, porque só existe mediunidade na relação espiritual. Os atributos da mediunidade são como os talentos do Evangelho. A mediunidade, portanto, nesse sentido, passa a ser uma ferramenta de fraternidade e de amor para que aquele que nasça com mediunidade ostensiva possa utilizá-la a seu favor, trabalhando e ajudando o próximo. Os nossos irmãos em dificuldade. Ajuda ele e ajuda a si. Como diz, dentro da literatura espírita, todas as vezes que nós acendemos uma luz para o outro, nós somos o primeiro a ser beneficiado. Então ele conclui dizendo, no livro Consolador,
Se o patrimônio divino é desviado, se nós não levamos com seriedade aos seus fins, o mau servo torna-se indigno da confiança do Senhor, da seara da verdade e do amor. Isto significa dizer que nós precisamos ter disciplina, como o Chico fala, nós devemos ter compromisso, nós devemos ter fidelidade doutrinária em qualquer tarefa que a gente faça dentro da doutrina espírita. Dentre essas, quando a gente está falando de mediunidade ostensiva, uns mais, outros menos, existe um momento que nós começamos a sentir sintomas na afloração dessa mediunidade. E nós enumeramos aqui alguns sintomas, que já está aparecendo aqui, dentro desses sintomas, vultos, vozes, ver e abrir e fechar de portas, desligamento de aparelhos, objetos desaparecem e reaparecem, ideias negativas, gerando sentimentos contraditórios, da alegria à tristeza, males físicos vêm e vão, do ânimo ao desalento, enfim, um vazio existencial. Nós queremos chamar atenção para esse momento onde tantos irmãos estão desencarnando e voltando à pátria espiritual, muitas vezes, sem perceberem que já voltaram, que já desencarnaram, procuram apoio, naturalmente, na própria família. E nós precisamos estar conscientes disso, de que a mediunidade, aquele que está vendo o espírito, é porque bate à sua porta um irmão nosso que está sem corpo neste momento, como amanhã vamos estar também, e nós precisamos ajudá-lo. Não são todas as vezes que a gente vê um espírito, a gente não pode imaginar que esses espíritos são inferiores, que eles querem nos perturbar. Quantos entes queridos nossos nos procuram para o consolo, para o alento, precisando de uma prece, precisando, enfim, dessa ajuda que ele não consegue sair sozinho. É como se estivesse no fundo do abismo e, através daquele que vê, da nossa prece, é como se nós estendêssemos as mãos para puxar do fundo do abismo, para que ele possa, de posse, estar de pé diante da vida, continuar a sua caminhada no mundo espiritual, que são oportunidades iguais, tanto aqui como lá, para que nós possamos fazer o nosso aprimoramento moral. Então, diante dessa humanidade, existem vários tipos. Nós temos a mediunidade de efeitos físicos, aquele exemplo que nós falamos, que quando some um objeto, reaparece esse objeto. Então, nós temos médiuns sensitivos, aqueles que sentem, audientes, aqueles que ouvem, videntes, aqueles que veem, curadores, psicógrafos, aqueles que escrevem, intuitivos, psicofônicos, e assim sucessivamente. Mas não vamos nos ater nesta classificação. O importante é que quando a gente fala de mediunidade, vem imediatamente na nossa imagem um Chico Xavier, um Divaldo Pereira Franco, e eles são conhecidos pela psicografia. Mas também existem os outros tipos de mediunidade que nós estamos falando. No livro Os Domínios da Mediunidade, está aqui, Aulus, que é o mentor, trabalhador, que esclarece André Luiz, ele diz assim: a mediunidade é problema dos mais sugestivos na atualidade do mundo. Porque muitas pessoas entendem que a mediunidade pode ser até uma doença. Não é doença. É uma faculdade que Deus coloca para nós. E Deus só nos dá aquilo que nós necessitamos. Muitas vezes até pode não ter sonhado com isso, mas era uma necessidade nossa. Então, essa mediunidade, ela traz para o mundo essa nova forma de ver a vida. E muitas vezes a pessoa mal esclarecida, ele vai atrás de pessoas que podem afastar a mediunidade. Nenhum homem afasta o que Deus nos deu. Então, é em vão a gente procurar esse afastamento, não existe. Então, a mediunidade,
vem dizer Chico através de Aulos, André Luiz, que aproxima-se o homem terreno da era do espírito, sob a luz da religião cósmica do amor e da sabedoria. Não importa a ferramenta, não importa se a mediunidade ou outras tarefas espíritas, nós precisamos trabalhar com amor e com sabedoria. Diante desses aspectos, nós trouxemos novamente a presença de Chico, porque ele representa para nós esse médium onde possuía todos os tipos de mediunidade, que passou 93 anos servindo à humanidade. Histórias que não acabam mais a respeito da mediunidade de Chico Xavier. Livros, 341 obras. Imaginem, 341 obras psicografadas. Uma vida dedicada ao apostolado mediúnico. Então, por isso que a gente sempre faz essa referência e ele traz uma mensagem para nós. Já estamos caminhando para o lado final, onde ele diz assim, o médium consciente, olha só, de seu papel precisa buscar disciplina e iluminação íntimas. Ele está dizendo que esta disciplina é este doar-se para as tarefas, trazendo do mundo espiritual mensagens, lições que estão nos esclarecendo. Dirá André Luiz, me parece no livro Os Mensageiros, que se eles tivessem a oportunidade que nós estamos tendo agora, a vida de André Luiz teria sido diferente. Porque agora a literatura espírita, ela vem trazer uma série de informações, ela vem trazer esclarecimentos, vem mostrar o que acontece conosco se não praticarmos a fraternidade, o amor. Então, tudo isso nós podemos buscar, através dos livros, essa orientação, essa educação espiritual diante da vida. Por isso que André Luiz fala que se ele tivesse a oportunidade de estudar essa doutrina na época que ele estivesse, ele seria uma pessoa diferente. Então, dizendo para nós, mandando até um recado no final desse livro, que a gente precisa levar a sério o programa da reencarnação a qual estamos aqui. Com única finalidade, aprender a conjugar o verbo amar. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo, que é o nosso irmão, assim como nós também. Então, para tornar-se um instrumento de progresso, quem traz mediunidade traz uma ferramenta que precisa ser afiado dentro dos trabalhos, afiado na fraternidade, afiado diante vamos dizer assim, diante do compromisso que a gente vai criando, da caridade, do amor. Então, existe uma série de situações em que você pode atuar com a mediunidade, tornando-se um instrumento de progresso com vista à felicidade, porque toda vez que eu levo o consolo para alguém, eu levo a fraternidade a alguém, imediatamente a natureza divina repõe para mim, a exemplo da oração de Francisco de Assis, quando ele diz, é dando que se recebe. Então, nós trouxemos aqui, finalmente, a figura de Francisco Cândido Xavier, com a sua luminosidade dentro da sua mediunidade. Ele é um médium. Um dia disseram para ele, no dia que você desencarnar, Chico, o que será de nós? Olha só a pergunta. Se fosse para nós, a gente ia assim, cheio de vaidade, de egoísmo, de orgulho. Aí, o que ele responde? Ele diz, médium é igual ao capim. Morre um, nasce outro. Da forma mais simples possível. Então, com isso, ele exprime a humildade, a simplicidade do trabalho, mas uma simplicidade que devolveu o equilíbrio
e quantas alegrias diante das famílias e diante da vida. Por isso, Chico é um médium, ele é a expressão mais alta da mediunidade e ele é um exemplo a ser seguido. O Chico, ele é o médium que jamais morrerá na nossa memória da história da mediunidade, porque ele expressou essa mediunidade com todas as ferramentas necessárias para que pudessem ser inscritos, não apenas na memória, mas no coração de milhares de brasileiros, milhares de pessoas no mundo, pela sua caridade, pela fraternidade, que jamais nós esqueceremos. Esse é o nosso recado de hoje, o nosso boa noite, que Jesus nos ampare, um beijo no coração de cada um, fique com Deus. Obrigado.